Fala, torcida. Náutico ó na área. Hoje vamos ver o que os donos da bola falaram sobre o jogo entre Náutico e Ponte Preta pelo quadrangular da Série C. Fiquem agora com o vídeo. Desde a chegada do técnico Marcelo Fernandes, a Ponte Preta vive o seu melhor momento na temporada. Mesmo com as saídas de peças importantes e desfalques frequentes, a Macaca venceu todos os jogos sob o comando do treinador. São 5 vitórias e apenas 1 gol sofrido. Marcelo deve promover ao menos uma mudança. O volante Léo Oliveira segue entregue ao departamento médico e não tem condições de jogo, assim como o zagueiro Sérgio Rafael e o meia Serginho. A boa notícia é que Rodrigo Souza está recuperado de lesão e viaja com o elenco, mas não está garantido entre os 11 iniciais. Sem a dupla de volantes, Lucas Cândido deve ganhar a vaga no meio-campo. Marcelo deve escalar a Ponte Preta com Diogo Silva no gol, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur, Lucas Cândido, Luiz Felipe e Elvis, Toró, Bruno Lopes e Gé. O time do Náutico terá um desfalque importante. O zagueiro Matheus Silva pertence à Ponte Preta, que ainda paga metade do salário do jogador. E para contar com o atleta, o Timbu teria que arcar com uma multa de R$1 milhão. Náutico e Ponte Preta se enfrentam neste sábado, às 5 horas da tarde, no Estádio dos Aflitos, pelo fim do primeiro turno do quadrangular final da Série C. E você acompanha ao vivo aqui na tela da Band. Bem, vamos analisar esse jogo. Tem favorito? Ô, Batista, isso é uma pergunta difícil nessa altura do campeonato, né? Batista, eu acho que não. É muito equilibrado, cara. Muito equilibrado. É uma coisinha, para quem joga em casa, um pelinho a mais. Veja o que aconteceu com o Guarani lá contra o Náutico. Eu passamos a semana inteira aqui falando que o Náutico era favorito. Quem ganhou o jogo? Guarani. Então, eu falo a mesma coisa da Ponte, não é? Fala a mesma coisa da Ponte. Tem um pouco de vantagem o Náutico? Claro que tem, joga em casa, mas precisa mostrar no campo se tem capacidade ou não de vencer a Ponte. E a Ponte aí está fazendo 5 jogos, 5 vitórias com o Marcelo. Portanto, Batista, um pouquinho de vantagem para o Náutico, mas eu acho que é um jogo muito igual. Não, tem vantagem sim, tem favoritismo para quem joga em casa e aí a gente recebe essa contra-argumentação. Mas o Guarani também, o Náutico era favorito e ganhou, mas não esperem, acabei de falar isso agora, no nossa área da Rádio Bandeirantes, das 11h30 ao meio-dia, todos os dias com o comando do CH. Não esperem o Náutico meio desatento, com aquela zaga, né, de Matheus e de Ryan, Matheus Silva e Ryan, desentrosada. Não, vai ter um jogador de volta, um dos zagueiros. Provavelmente ele coloca o lateral esquerdo, que aliás já foi utilizado no jogo contra o Guarani, por dentro, como zagueiro também. Então, olha, o Patrick Alain, que é o 10, que é o canhoto, o cara que articula não joga, isso é bom para a Ponte, mas não esperem um Náutico desatento e de salto alto como nós vimos contra o Guarani. Qual vai ser o discurso do Hélio dos Anjos? Vocês viram o que aconteceu? Todo mundo falando que a gente era favorito, 13 jogos sem perder, os caras vieram aí deitar em nós, vai fazer de novo? Se perder, nós estamos fora. Você conhece o Hélio, né? Ele incendeia o vestiário. Então a Ponte, e eu tenho certeza que a Ponte também está muito bem preparada, do ponto de vista da orientação do treinador, de toda a comissão técnica e até da diretoria, né? A Ponte que não espere um Náutico apático no início, meio que, não, vamos lá, somebody love e tal, e o Guarani deitou. O Guarani surpreendeu pelo volume de jogo. É outro jogo. É outro jogo e o Náutico está consciente que mesmo o empate complica a vida dele na pretensão de subir. Então o jogo duríssimo, terrivelmente difícil e na teoria. Então aí, torcedor da Ponte, viu? Às vezes os caras ficam bravos. Pô, tá vendo? A Ponte foi lá e ganhou. O Tigrão falou que o Náutico era favorito. Ó, bem claramente,
calmamente, serenamente. O Náutico é favorito. Até 16h59 do sábado, também conhecido como amanhã. Você quer outro exemplo? Nós tivemos 2 rodadas. Na primeira rodada, o derby. Passamos a semana inteira dizendo, pela campanha, pelo elenco, pelos problemas fora de campo da Ponte, que o Guarani era favorito. Quem ganhou o jogo? Essa fase não tem. Na hora, é o que o Tigrão falou exatamente. A hora que rola a bola, Batista, depende daquele momento. Depende do que o jogo passa para os dois times. Então eu acho que é um confronto, não estou discordando não, eu estou acrescentando. É um jogo muito, muito igual, Batista. Se o jogo é difícil para a Ponte, realmente é, né? Porque é o jogo da vida do Náutico. Ou resolve a parada agora, ou vai ter uma dificuldade imensa para ainda lutar no segundo turno por uma das 2 vagas. Agora, é difícil também para o Náutico. Esse time da Ponte, nos 5 últimos jogos, 5 vitórias, tomou 1 gol, que foi contra o CSA. E ainda a Ponte venceu, né? Tomou 1 gol, mas venceu de 2-1. Então, furar a defesa da Ponte na gestão técnica do Marcelo Fernandes não é nada fácil. Mesmo que o time do Náutico use uma broca de vindia, que é aquela broca para furar, né? Perfurações em bases mais sólidas, mais difíceis de penetrar. Concreto mais difícil. Agora, esse sistema defensivo da Ponte está prejudicado para amanhã. Está prejudicado. Porque o cara da dinâmica, do abacaxi, que arrasta a bola quando a Ponte tem a bola, que recompõe marca dos 2 lados do campo, que é o Léo Oliveira, ele está fora, né? Léo Oliveira está fora, contundido. Então nem está definido ainda quem vai ser o seu substituto, né? Pode ser o Rodrigo Souza, eu acho que seria o mais coerente, mas pode ter uma surpresinha aí. Qual que seria a surpresinha? Linha de 5. 3 zagueiros e mais os 2 beiradas. Pode ser. Mas isso também é exemplo do que eu acabei de dizer aqui. Não é agora que nós vamos saber. Só amanhã, às 16 e alguma coisinha. Acho difícil de acontecer isso, né? Provavelmente vai o Lucas Cândido, que será o substituto. O Rodrigo Souza está voltando agora de contusão. Não, mas já tá bom, já treinou a semana. Pode ser até utilizado no segundo tempo, mas de largada vai o Lucas Cândido. Mas esse marca menos, esse pega menos, esse é mais lento, esse tem mais bola, com a bola no pé, canhoto. Pá, vira, bate com elegância na bola, mas é lento. Se for aquele caldeirão, e é isso que a gente imagina, o Náutico com um turbilhão ensandecido para cima da Ponte. Aí você tem que ter cara que se movimenta mais, com uma mobilidade, que encurta os espaços. E o Lucas Cândido é bom jogador também, era titular, considero até hoje como titular, né? Sai, entra, volta, tal, mas ele não tem intensidade para um jogo como esse. Por isso que, se a condição clínica do Rodrigo Souza for boa, ele tiver feito 2 ou 3 treinamentos, eu iniciaria o jogo com ele, porque ele tem mais poder de contenção. Dá uma olhada aqui na área. E aí, torcida, o que vocês acharam? O Náutico ganha ou perde? Lembrando que em casa o Timbu é muito forte e já vendeu mais de 12 mil ingressos antecipados. Eu acredito que o Náutico tem tudo para ganhar com a força da torcida e com Hélio dos Anjos, que é um baita técnico. Meu palpite é 1-0 para o Náutico. E vocês, qual o placar? Comentem aí, deixem o like, se inscrevam no canal e até a próxima.